A fé nasce junto com o homem. Faz parte da cultura humana desde que o mundo é mundo. Cada uma, à sua maneira, as religiões buscam conhecimento e respostas para grandes questões como a vida e a morte. No Brasil, a liberdade religiosa é garantida através da Constituição e de tratados internacionais. É um país de muitas crenças que busca a cada dia a compreensão e a convivência pacífica entre as religiões. A TVE reforça o seu compromisso de respeito à diversidade e apresenta Liberdade Religiosa, um programa para promover a interação entre as diferentes religiões e contribuir na construção de uma cultura de paz. Toda semana, a Yalorixá do Terreiro Maruqueto, Cecília Soares, o padre Manuel Filho, o presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, André Peixinho, e o pastor Djalma Torres contam suas experiências e conversam sobre temas importantes para todos nós. Hoje, o nosso tema é o diálogo interreligioso. Convidamos o reverendo Bruno Almeida, da Igreja Anglicana. Bem, hoje nós vamos estar falando sobre o diálogo e discutindo porque, embora muitas religiões falem da paz, existem muitos conflitos religiosos. Eu imagino que o grande problema é que, embora todas as religiões, ou quase todas, estejam falando da paz, elas acreditam que elas sempre têm a verdade e aquilo que é melhor para a construção da paz. Desse modo, elas acabam impondo ou querendo impor ao outro aquilo que a sua própria convicção de fé, os seus interesses, e aí existem interesses políticos, econômicos, de modo que a construção da paz se dá a partir da imposição e da hegemonia de um credo. E assim vai ser impossível se construir paz ou diálogo entre as religiões. Acho que é importante, reverendo, falar que se por um lado todas as religiões apontam para o sagrado e remetem à dinâmica do eterno, elas são formadas por pessoas. Perfeito. Né, que são contraditórias, frágeis, limitadas, circunscritas à sua condição humana. Então, as intolerâncias, embora o tempo todo nós precisemos lutar contra elas, fazer de tudo para que de fato o diálogo aconteça, mas elas são fruto desse nosso condicionamento, dessa nossa limitação. Então, quanto menos, de fato, vivemos a religião nos aproximando do sagrado, mais tendemos a essa nossa natureza, que muitas vezes elimina o diferente, que não consegue conviver, que quer impor as suas verdades. Então, me parece que tem um pouco a ver com essa dificuldade da gente mergulhar na verdade da religião e a cada vez mais aprofundar o que de mais contraditório há em nós, na linguagem cristã, católica, a gente fala do pecado, né? Então, quanto mais o pecado aprofunda nesse nosso afastamento de Deus, mais intolerantes nos tornamos. É uma tristeza. Eu concordo plenamente. Não é? O mundo é formado por pessoas, o grupo religioso é formado por pessoas, por sujeitos que estão inseridos em um tempo, não é? Que têm seus interesses, suas particularidades, e geralmente nós gostamos e enfatizamos um discurso, que é o nosso ponto de vista. Não estamos abertos ao diálogo, queremos resolver as coisas rapidamente. O diálogo é sempre um processo, ele é construção, ele é algo demorado, né? Ele demanda tempo, reflexão. O que é imediato? É você resolver as coisas imediatamente, né? O que pode levar a conflitos, o que pode levar à guerra. Né? Ainda bem que nos últimos anos estamos refletindo mais, né, sobre essa forma extrema de resolver os conflitos, né? Certamente influenciados pelas políticas não só nacionais e internacionais, falamos mais em diversidade, porque a experiência do mundo e a nossa própria experiência
fez com que víssemos, né, que esse tipo de dissidência, que esses conflitos, eles vão sendo somados, eles vão se avolumando e levam, portanto, a desastres. Não queremos repetir, né, o que já ocorreu no passado, né, e assim tentamos resolver dialogando, chamando a atenção de particularidades e diversidades. Em primeiro lugar, tudo que é conflito, que transborda para a eliminação do outro, nasce na interpretação espírita de uma compreensão primária da própria cosmologia. Na natureza tudo se encadeia, do átomo ao arcanjo, a linguagem espírita, tudo se encadeia. Então tudo vale no seu aspecto de vida, de construção, de possibilidade, de realização. Acontece que, o que foi mencionado aqui chama a atenção, há um estágio da evolução que nós somos monológicos, isto é, a verdade é una, a verdade é a minha, logo, Sim. os outros não existem. Como dizia um conhecido meu, só existem dois grupos de pessoas, as que concordam comigo e as que estão erradas. Não, as que estão erradas ou são convertidas ou são destruídas. Ou são destruídas. A regra é clara. Então, posicione-se dessa maneira. Mas de onde vem isso? De uma estrutura ainda primária, herança da passagem espiritual pelos reinos da natureza, nós acreditamos nisso, a evolução se dá desde o reino mineral. Então, o que acontece? Nós somos predadores. Memória nossa é predadora, nós somos antropófagos outro dia. Né? Antropófagos outro dia. Então, tem muito pouco tempo. Na atualidade, nós pensamos que isso é solução. Como nós não temos uma concretude, uma experiência de vida depois da morte muito nítida, muito clara, muito evidente, porque se tivesse, isso aí acabaria fácil. Então, nós pensamos que destruindo o outro, estaremos eliminando. Na tese espírita, você está arrumando um belo problema, porque se visível ele pode lhe perturbar, imagine invisível, né? Porque ele vai continuar como consciência, né? E aí os relatos espirituais vão mostrar isso. Então, me parece que o primeiro ponto é exatamente demonstrar que a morte não é o fim. E o segundo ponto é que quando descobrimos que o outro não é simplesmente outro, mas é, de novo, aquela expressão nossa aqui, a criação divina, que nós já vimos aqui, não faz sentido uma criação divina destruir outra criação divina. Esse diálogo tem feito parte da minha vida por muitos anos, já quase 30 anos. Eu queria colocar aqui algumas coisas que são comuns à igreja de um modo geral, tanto o protestantismo como o catolicismo e os anglicanos também, que é uma separação entre ecumenismo e diálogo, no caso, diálogo interreligioso. Nós vimos chamando de ecumenismo uma relação entre as igrejas cristãs. E o que passa disso, então, a gente vem trabalhando como diálogo interreligioso. E é bom que se diga que a igreja, de um modo geral, não é? Todos três aqui, representando três faces diferentes do cristianismo, temos tido muitas dificuldades nessa questão do diálogo. Mas estamos aprendendo. Esse uso que você fez, Mãe Cecília, do processo, é o que está havendo conosco. A gente está fazendo essa caminhada e hoje a gente já tem conseguido relativo sucesso. Eu acho que um programa como esse abre as portas para a gente ir às nossas igrejas, estou falando do mundo, do mundo cristão, e dizer a gente é capaz de juntar um grupo diferente, de crenças diferentes, de práticas religiosas diferentes e fazer até um programa de televisão, quanto mais convivermos. Nessa caminhada, a gente tem feito progresso até na linguagem, porque a gente vinha lutando contra a intolerância religiosa. Depois começamos a trabalhar a favor da tolerância religiosa e uma expressão que o pessoal do candomblé começou a usar, que é a exigência de respeito com relação ao candomblé. E hoje nós evoluímos, nós estamos trabalhando com o conceito de convivência. Quer dizer, não basta a gente se tolerar, a gente tem que aprender a conviver.
E aí, Peixinho, chegamos a esse conceito que você acabou de elaborar, que nós somos todos irmãos, né? Somos filhos do mesmo Pai. Então, as fronteiras que nos separam não devem ficar separadas ou não devem nos separar definitivamente. Mas nós devemos juntar aquilo que é comum a todos nós e trabalharmos juntos. Uma coisa que eu acho bonito nesse sentido, pastor, é que, na verdade, nas bases, existe muito mais tolerância, convivência fraterna do que a gente imagina. Às vezes a gente fala da intolerância no campo das notícias e tudo, mas aquela vizinha que é evangélica empresta o açúcar à vizinha que é do candomblé. Quer dizer, na verdade, na convivência das pessoas, a tolerância, o respeito, a convivência é muito maior do que no campo das doutrinas. Quer dizer, existe um aspecto positivo que talvez as lideranças precisemos aprender mais, a gente precisa aprender mais com as bases a justamente conviver nas coisas simples. E viver, por exemplo, isso aqui é uma experiência de convivência nas coisas simples, de que é possível sentar e conversar. Não estamos, de repente, professando a mesma fé, mas nas nossas diferenças, essa é a riqueza do diálogo, estamos aprendendo a conviver. Eu acho assim, como anglicano, que é uma igreja que tradicionalmente você pode ser qualquer coisa e ser anglicano, você pode ser desde anglo-católico, celebrando no rito tridentino, de costa para o povo, a evangélico, pentecostal, e todos serem anglicanos ao mesmo tempo, por causa da tradição de como essa igreja se organizou. Eu acredito que quando a gente pensa em diálogo, ele necessariamente precisa nascer no meio do povo. Se a gente for esperar que o diálogo aconteça a partir das lideranças das igrejas ou das entidades religiosas, eu acho que é muito difícil, porque são muitos séculos e milênios de construção de conceitos, histórias e de uma autovalorização que essas instituições muitas vezes não estão dispostas a negociar ou abrir. Então, para a gente pensar em diálogo, a gente tem que pensar a partir do povo, de cada membro, de cada pessoa, em especial, ensinando essa pessoa a reconhecer a sua limitude, o seu próprio pecado, as suas próprias limitações, e reconhecer que ele, como limitado e pequeno, ele está professando Deus que é ilimitado e gigantesco, infinito. Então, desse modo, eu posso, como anglicano, ver Deus de um ângulo diferente de Peixinho, que é espírita, e, ao mesmo tempo, estamos falando do mesmo Deus e da mesma divindade, só que olhando a partir de prismas diferentes, porque estamos falando como finitos de um Deus que é infinito. Perfeito, mas aí nós temos realmente uma questão que ela de fato, ela existe, ela está posta, né, que é essa dificuldade da convivência, né, e a dificuldade também das pessoas expressarem o seu respeito pelo outro. Né. Isso vai além, é o respeito pelo diferente, é o respeito que tem um probleminha, né, é o respeito do outro que não é visto, encarado enquanto belo, temos nossas preferências, etc. e tal. Muitas vezes reconhecemos e respeitamos as preferências, mas por que nós somos tão duros e tão perversos quando essa opção ela é religiosa? Então, a questão do sagrado, ela se impõe, né, como algo difícil de ser aprendido, né, para além da tolerância, né, porque quando você tolera, você suporta. Essa é uma frase enigmática, né, de Makota Valdina, que faz um efeito muito grande, né, na nossa comunidade. Você apenas suporta, né, não queremos ser suportados, né, queremos que haja o respeito, né, e esse respeito inevitavelmente leva, portanto, à tolerância. Né. O problema está não só com o discurso, para não chamar de um discurso elitizado daqueles que aqui estão, né, com uma outra consciência, com outro amadurecimento, mas está na comunidade, porque esse discurso ele sofre ressignificações, ele se dinamiza, e expressamos esse mal-estar, o não suportar o outro de alguma forma, né, quando talvez seja mais fácil para algumas pessoas apelar para o sagrado, né, como um fator diferenciador
do outro, que não é tão diferente, né, do que talvez, né, quando se trata de algo no que diz respeito ao que é material. Né, o que é material? O que eu percebo que quanto menos poder aquisitivo, de um modo geral, uma faixa da população tem, né, mais resistente ao diálogo elas se comportam. Tá? E digo mais, padre, né, muitas vezes pensamos que vizinhos com ideologias diferentes possam se socorrer, né, talvez num passado remoto, não sei. O que eu percebo, como vivo em comunidade, é que se vizinhos se toleravam por conta das suas diferenças no que diz respeito ao credo, nos últimos anos, né, esses vizinhos tornaram-se praticamente inimigos. Né, está difícil a convivência. Né, a vida moderna oferece alguns instrumentos, algumas facilidades, né, onde não basta só bater as portas e as janelas, mas profere-se palavras e palavras ofensivas. A interpretação espírita leva em consideração que o diálogo é fundamental para essa construção, mas deve levar em conta alguns aspectos que são facilitadores desse processo. Para nós espíritas, todo preconceito ele é ingênuo, porque você vai reencarnar depois naquilo que você ficou preconceituoso. Você não gostava, você era inglês e não gostava de africano, nasce na África, e aí? Aí vai viver a experiência. Você mesmo cria a psique, a problemática da lei de causa e efeito, que lhe faz ser atraído para aquilo que você construiu de negativo, ou rejeitou, ou problematizou dessa maneira. Então não é nenhuma vantagem, e é realmente um fenômeno que nós chamamos de ignorância, ter preconceitos. É limitação ainda, evolutiva. O segundo aspecto é que no pensamento espírita o diálogo se torna mais fácil, embora ninguém tente convencer ninguém. Aliás, o espiritismo Sim. não faz proselitismo Sim. no sentido de... porque acha que isso pedagogicamente não funciona, é que cada instituição, cada grupo social, ele tem características que atendem a certos tipos psicológicos, a certo momento evolutivo. E não adianta querer pular de um para outro porque não se adapta e não é facilitador nessa história. Eu me lembro de uma assembleia do Conselho Mundial de Igrejas que houve aqui em Porto Alegre, né? 2006, Sim, 2007, né? E um bispo anglicano, né, negro da África do Sul, que foi Prêmio Nobel da Paz, ele fez um pronunciamento numa coletiva e disse assim, ó, Deus não é Deus dos cristãos. Deus é Deus de todo mundo, Deus é Deus de toda a humanidade. Essa frase é interessante, porque não só a questão do povo, eu acho que nós temos, como sacerdotes e como líderes, uma responsabilidade de trabalhar a questão do diálogo. E aí, eu acho que pronunciamentos como o Desmond Tutu, políticas afirmativas do governo, as comemorações do 20 de novembro, do 21 de janeiro, e eu acho que são eventos e são comemorações bastante significativos, porque na experiência histórica da igreja, e eu estou falando do mundo cristão, a gente nunca conseguiu ter nenhuma atitude de vanguarda. A gente sempre vai, né, no reboque dos acontecimentos e tentando remediar a situação quando a situação parece que está perdida, né? Então, se no Espiritismo a situação fica tão clara, quer dizer, para nós a situação é ainda muito complicada. E muito embora o Padre Manuel fale dessa experiência de convivência na periferia, também na periferia o preconceito é muito grande. Eu já tenho participado de uma série de eventos em colégios, em centros de terreiros de candomblé e até em eventos públicos, em que o preconceito é uma coisa que faz a gente chorar. Sim. Né? Porque há, às vezes, menções à cultura afrodescendente em que muitos de nós protestantes saímos das salas, corais que não cantam músicas
que exaltem, né, a questão do diálogo interreligioso. Então está sendo um aprendizado muito sério para nós. Mas é nesse sentido, pastor Djalma, que eu digo que a gente pode... Porque, na verdade, quando o povo está fazendo isso, ele está fazendo... O povo, eu sou povo também. Mas quando as bases estão fazendo isso, estão fazendo porque as lideranças, na maioria das vezes, educaram. Nesse sentido que eu digo, quer dizer, pode existir, embora seja inata a natureza, a pessoa humana, uma certa tendência à divisão, a responsabilidade dos líderes, como não poderia deixar de ser, é muito maior na construção do diálogo. Então, muita gente hoje tem dificuldade de relacionamento nas bases, nas convivências, nas comunidades, fruto de lideranças, muitas vezes, que insuflam isso que já é inato nelas. Quer dizer, se existe um chamado, quer dizer, quando um Divaldo Franco, há poucos dias, fez aquela manifestação pela paz, tão aberta à sociedade, quando Desmond Tutu fala uma coisa... Quer dizer, o peso que essas pessoas têm, quando o Papa faz aquelas grandes celebrações em Assis, reunindo lideranças religiosas do mundo todo pela paz, quer dizer, o peso do que uma liderança diz, nesse sentido, a gente precisa rezar por nossa conversão. Muito grande, a gente precisa rezar, não é conversão para mudar de religião, mas conversão para capacidade de dialogar, porque vai ser melhor para todo mundo, porque o diferente é pior. Não, o diferente é simplesmente diferente, não é nem pior nem melhor, vai ser melhor para todo mundo. Olha, eu via meu primeiro estágio pastoral, logo quando eu saí do seminário, foi na Mata Escura. Eu morava ali numa casinha em Santo Inácio, ia muito andando para as comunidades, em toda a Mata Escura, as comunidades católicas, as capelas, né? E andando ali na rua direta de Mata Escura é um espetáculo, né? Porque tem a igreja Assembleia de Deus, a igreja Batista, a igreja Católica, a igreja... várias. Ainda tem lá no final, tem o Bate-Folha, né? Que é no final da Mata Escura. Quer dizer, e eu pensava andando ali e vendo o horizonte que é a Mata Escura de gente. Eu pensava, meu Deus, que bom que existem muitas religiões. Porque se fosse só a Igreja Católica aqui, a gente não ia dar conta de conversar com tanta gente, de rezar com tanta gente, de trazer tantos jovens. Mas que bom que estão os católicos, a Assembleia Batista, o terreiro, todas as igrejas, porque isso ajuda a trazer mais gente para uma reflexão, para uma oração, mais jovens que se afastam das drogas. Então, quer dizer, se a gente aprende a dialogar e a ver valor no outro, tudo vai ficar melhor. Padre, estamos falando sobre convivência. Foi bom você ter demonstrado, através da sua experiência na Mata Escura, esse leque de religiões e de edificações celebrando determinados tipos do sagrado. Então, eu volto ao que eu já disse em outros momentos, é esse campo religioso diversificado, mudado e ampliado. Sempre houveram muitas religiões, estamos convivendo com isso aqui na Bahia já faz muito tempo. Não é novo. Porém, quando o senhor diz que a responsabilidade dos líderes é muito grande, eu concordo, mas aí um porém. Às vezes não se pode controlar as vontades individuais. As pessoas agregam alguns conceitos e, por livre e espontânea vontade, reabrem, extrapolam, buscam outro tipo de relação então com esse sagrado, constroem a sua igreja, constrói o seu templo e a sua comunidade, as suas verdades, e fica muito mais difícil dialogar. Que bom se tivéssemos essas matrizes religiosas que temos aqui, mas agora nós temos inúmeras. O senhor mesmo conversava comigo em outro momento quantas denominações só da Igreja Católica, as igrejas católicas que existem. Pastor Djalma me falava das denominações protestantes, pentecostais e neopentecostais. Eu poderia falar dos inúmeros candomblés. Então veja que são vários líderes, várias tradições e tradições que não se renovam, porque o conceito de tradição ele é dinâmico. Muitas vezes aquele pensamento etnocêntrico, preconceituoso, de lá da época das guerras santas, permanece. Permanece porque desconhecemos essa multiplicidade de pessoas, de modos de vida, e não queremos jamais nos
darmos ao trabalho da reflexão, da compreensão. É sempre a busca, o desejo, então, de submeter, de ser mais importante. É a minha verdade. Olha só, a Igreja Anglicana, a primeira comunidade anglicana em Salvador é de 1814. 196 anos depois, nós continuamos com uma única comunidade em Salvador. Porque entendíamos que a Igreja Anglicana é parte da Igreja de Cristo, mas não é a Igreja de Cristo. Não é a única verdade, ou a única manifestação da divindade, ou o único meio de se encontrar com Deus. E a gente sempre reconheceu que outras tradições, outros credos, levam a Deus de igual modo. Então, nós não tínhamos por que pregarmos ou convertermos ninguém ao anglicanismo. Quando eu penso hoje no diálogo religioso, muitas vezes a impressão que eu tenho é que o tornar-se religioso é muito mais um espaço para diminuir o diálogo e afastar as pessoas do que aproximar. Porque muitas vezes nós encaramos a religião de maneira que aquela religião passa a ser a minha verdade, aquela forma de compreender a divindade, de viver a divindade, e todo aquele que não está de acordo com aqueles preceitos é meu inimigo. E aí eu acho que é importantíssimo a gente começar a olhar a religião a partir de um novo prisma, não tão preocupado com os dogmas necessariamente ditos ou com o que pode acontecer com a vida após morte, mas, sobretudo, pensar o espaço da religião como o espaço do exercício do amor, da misericórdia e da compaixão. Começar a olhar para o outro e ver no outro um irmão, pecador, necessitado de meu amor, de minha misericórdia, de minha compreensão, tanto quanto eu sou, na mesma medida que eu sou, independente de que tipo de tradição religiosa nós professemos, independente de como será a vida pós-morte, se existe, se não existe, como ela será, mas começar a olhar o outro como um igual, como alguém que tem as mesmas necessidades, que tem alguém que precisa, tanto quanto eu, do mesmo amor, do mesmo carinho, do mesmo afeto, da compreensão. Então, eu acho que o diálogo só é possível no momento que eu me reconheço limitado e posso agora, como alguém pequeno e limitado, olhar para o meu irmão, reconhecendo nele que somos iguais. No tempo evolutivo do espírito, houve uma fase que ainda predomina, em que se estruturou o ego e o amor ao poder político, ao poder religioso, ao poder de alguma sorte, né? Esta fase já rendeu o que podia render. E tudo que fica ultrapassado, em certo sentido evolutivo, precisa ser superado. E qual é a superação que nós enxergamos? É agora o poder do amor. As palavras ficam invertidas, mas tem um significado completamente diferente. É esse poder do amor que nos agregará, que nos fará cada vez mais percebermos que não chegaremos à plenitude, à bem-aventurança, se não tivermos, em princípio, unificado, não igualitariamente, mas unificado na diversidade, e a expressão uno e verso favorece isso, o universo é o uno e o diverso. Então, se conseguirmos isso, a presença do amor como poder, aí sim, transformará as relações humanas, o modo social de existir e o sentido de transcendência que nós estamos todos tentando cultivar de alguma maneira.